Luz, paz e bênção para você. A paraxá dessa semana abrange a história de Noé. Então, eu resolvi, nos meus comentários, analisar o filme Noá, de Darren Aronofsky, que estreou em 2014. A porção da Torá que escolhi então para a leitura foi Gênesis 9, 12 a 16. Vamos a ela. E disse Deus: eis o sinal que lhes dou do pacto entre mim e vocês, e todo ser vivo com vocês, até a última geração. Coloquei meu arco nas nuvens. Este será um sinal do pacto entre mim e a terra. E quando eu fizer com que nuvens se formem sobre a terra, e o arco surgir nas nuvens, lembrarei do meu pacto entre mim e vocês, e todos os seres vivos, toda a carne, e nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. Quando o arco estiver nas nuvens e eu o veja, lembrarei do pacto eterno entre Deus e todos os seres vivos e tudo que vive sobre a terra. Esse trecho foi escolhido porque o dilúvio é menos um castigo e mais um reinício. Noé representa o ser humano colocado entre a destruição e a renovação. Na linguagem da Cabalá, o dilúvio é o reflexo da quebra dos vasos, Shivirá Hakelim. O cosmos, saturado de injustiça, já não contém a própria luz. As águas sobem como se a criação voltasse ao ventre de Biná, para a partir daí se refazer. Não é castigo, é reinício, um ato de misericórdia dura, em que o Eterno limpa a superfície da terra para que a vida possa respirar novamente. Vejam que percepção linda, esta percepção cabalista. O filme que eu então recomendo para vocês ele serve para que nós tenhamos uma visão cabalista em profundidade. O filme interpreta o texto da Torá como um drama épico e cósmico, e não como literalidade histórica. Quando você assistir o filme, e nós vamos assistir no Shabat pela manhã, quando você assistir, faça-o como quem lê um comentário místico, buscando o que se esconde nas entrelinhas. De maneiras que o filme Noá, que estreou em 2014, nisso já tem 11 anos, dirigido por este diretor famoso por abordar temas cabalísticos, é uma obra épica que se distancia de uma adaptação bíblica estritamente literal, incorporando elementos de tradições extrabíblicas, como o Midrash judaico e, sobretudo, de forma notável, incorpora conceitos da Cabalá. Nós vamos, neste vídeo, explicar estes conceitos para vocês. Ora, o filme que o diretor dirigiu inicialmente sobre esses temas foi Pi, que ele lançou em 1998. Ou seja, o diretor ele possui uma afinidade com a simbologia cabalística. Ou seja, ele, de forma às vezes até inconsciente, ele chega a concepções de forma intuitiva. E o filme é de uma beleza tremenda, uma imagética tremenda, com capacidade até também de transmitir emoção. O Noé de Aronofsky é praticamente uma alegoria cabalística travestida de épico bíblico. A arca, na leitura cabalista,
é um microcosmo de Tikkun, o reparo do mundo. Ela separa as águas superiores, que representam a consciência, Binah, das águas inferiores, que representam o instinto, Malkut. A travessia não é só física, é o movimento da alma em meio ao caos primordial, para reencontrar o equilíbrio das Sefirot. O mundo estava então com as energias desequilibradas. Foi necessária então a intervenção divina, a volta ao caos, para que se reencontrasse o equilíbrio das Sefirot. Noé, em seu delírio profético, encarna a linha da esquerda, Gevurah, o rigor que tenta purificar o mundo pela destruição. É isso que o filme mostra. Porém, do outro lado, sua esposa e os filhos representam o contrapeso. Recebe a misericórdia, Tiferet, o equilíbrio, Netzah, a vitória. A família representa as forças de misericórdia e continuidade que tentam impedir que ele absolutize a lei. Vocês percebem no filme que vai chegar o momento que Noé absolutiza a lei. De forma que o drama central é este: a busca do equilíbrio entre justiça e compaixão, que é o próprio eixo da árvore da vida. É o próprio eixo da existência do universo. Aparecem também os vigilantes, anjos caídos de pedra, que simbolizam as centelhas aprisionadas no mundo material, teorizada na Cabala de Isaac Luria. Centelhas aprisionadas que desejam retornar à luz. Então, o diretor Darren Aronofsky talvez até sem nomear, ele encenou o mito da Shevirah Hakelim, a quebra dos vasos, o colapso das estruturas divinas que faz o universo fragmentar-se e que o dilúvio vem tentar purificar. O arco-íris ao qual eu me referi no início é o selo do Tikkun, a recomposição das cores das Sefirot. Cada cor um atributo divino restaurado em harmonia agora. O novo mundo não é puro, é consciência da sua sombra. Noé desce da arca bêbado, nu, um justo ferido, portador da falha necessária para a vida continuar. Percebam, a nudez é da arte, o conhecimento que não cabe mais nos limites antigos. Esta falha é ontológica, é fiadora da continuidade do universo. Em linguagem marrana, poderíamos dizer que esse filme revela o caminho do exilado, que sobrevive à destruição sem se tornar destrutivo. O filme Noá, então, não é apenas uma releitura cinematográfica da Torá. É um midrash visual sobre o drama da criação e da alma humana. O diretor, com sensibilidade, sem citar Kabbalah diretamente, constrói um universo atravessado pelos mesmos símbolos que os místicos identificam desde o Sefer Yetzirah: caos, separação e reparo. O dilúvio representa, então, o colapso do equilíbrio cósmico, a mesma ruptura que na Kabbalah é chamada Shevirah Hakelim, a quebra dos vasos. Vejam a interpretação cabalística do dilúvio.
A retomada, então, de um ato cósmico, de um evento cósmico, originador do mal. De tal forma que, quando o mal se acumula, as estruturas não suportam mais a luz. Tudo se dissolve para que o universo seja recriado em um novo nível de consciência. Assim, a arca é interpretada como o instrumento do Ticum. Assim como o justo contém em si o mundo inteiro, a arca guarda as sementes da vida, os pares, o princípio masculino e feminino que sustenta o cosmos. Vejam aí a arca como representando o Ticum, a reparação do universo, preservando os princípios fundamentais, fundantes do cosmos. A arca, assim, é o ventre de Binah, o útero da compaixão divina. O dilúvio, então, é a purificação. A arca, o refúgio, onde o que é puro é preservado para renascer. Noé, no entanto, não é o herói moral do catecismo infantil. É um iniciado confuso, um homem tomado pelo rigor, um místico. Ele se vê como executor da justiça divina e quase destrói também sua própria linhagem. Vejam no filme esse aspecto intrigante. Nesse ponto, então, o filme toca o coração do misticismo, a tensão entre Gevurah, à esquerda, o julgamento, e recede à direita, a misericórdia. O equilíbrio dessas forças, Tiferet, é o que faz o universo permanecer. Lembremos então os anjos caídos, chamados de vigilantes. Eles sofrem por terem se misturado ao barro dos homens. Mas, justamente por esse contato, podem ascender de novo. Vocês vão perceber este movimento no filme. É a queda que torna possível o retorno. A ideia central do Tikkun Olam, a reparação do mundo. Esses anjos caídos, aprisionados em rochas, demonstram habilidades sobrenaturais de força, velocidade e, principalmente, a capacidade de ascender aos céus após a morte, liberando sua luz de seu corpo material. Isso é uma representação do próprio ser humano. É a libertação espiritual da matéria. É o que a Kabbalah tem para a humanidade. E o arco-íris ao final é o selo do Tikkun. Cada cor é uma sefirá restaurada, um atributo divino reconciliado. É o pacto que o Eterno fez com a humanidade, de que o caos não vencerá a criação, desde que o ser humano não se aparte de sua responsabilidade pela terra. Para nós, marranos, o filme tem ressonância ainda mais íntima. A arca é o segredo guardado dentro de cada um. O espaço interior, onde a centelha ancestral se protege do dilúvio da história. Viram que simbolismo maravilhoso aplicado à nossa história? A arca do marrano é interior, que o protege do dilúvio da história. Essa travessia de Noé é também a travessia do criptojudeu, a travessia do exilado que sobrevive sem perder a alma.
E no final, quando Noé planta uma vinha, ele realiza o gesto mais radical. Transforma a dor em fruto. A vinha é o retorno da Shekinah à terra. O vinho, a alegria do reencontro entre o humano e o divino. Assim, o dilúvio, nesta grande metáfora, não é o fim, é o início da consciência. Esta é a interpretação profunda, cabalística do dilúvio. A restauração, o início da consciência. Aquele que atravessa as águas não volta igual. Ele renasce portador do arco-íris, a lembrança de que a luz só se revela quando encontra resistência. A fita que ele usa como um filactério para envolver o braço é, na verdade, pele da serpente original. Sim, e esse é um dos gestos mais carregados de simbolismo oculto neste filme. Aquele filactério, aquela fita que ele enrola no braço, de pele de serpente, que Noé e Matusalém usam, funcionam como uma paródia arcaica do tefilim. É o sinal da aliança, mas nascido da própria matéria do erro, a parte da serpente primordial. Vejam, a leitura cabalística, ela é profunda. Ela mostra que a serpente não é apenas o mal, é a energia da consciência quando ainda não foi refinada. É a luz bruta que, ao não caber nos vasos, provoca quebra, conforme a interpretação de Zaquelúria da Kabbalah. Quando Noé enrola essa pele em seu braço, ele está lidando com o poder da serpente de dentro. O instinto que pode tanto destruir quanto redimir. No filme, então, a pele é transmitida de geração em geração, como uma linha de transmissão, uma relíquia que representa uma luz, a luz antes da queda. É a recordação de que a redenção virá não por rejeitar a matéria, mas por santificá-la. Percebam a compreensão profunda cabalística. Em termos das Sefirot, é o movimento de Esod, o fundamento. Canalizar a energia vital, representada aqui pela serpente, e ligá-la de volta à fonte divina. Noé, ao enrolar a pele da serpente no braço, não está se purificando da serpente, mas, ao contrário, reconciliando-se com ela. O gesto declara, preste atenção à profundidade cabalista. O gesto declara, até a tentação faz parte da criação. Depois, então, desta análise do significado amplo do filme, vamos agora partir para detalhar alguns aspectos importantíssimos que mostram a profundidade cabalística inserida neste filme. Primeiro, o metal que eles exploram tem o nome de Zohar. E esse é um ponto importantíssimo, em que o filme se aproxima secretamente da linguagem cabalística. Ora, a referência a este brilho, esta luz, se encontra-se em Gênesis 6,16.
é enigmática. Deus ordena a Noé que façam a janela ou pedra luminosa na arca. A palavra vem de Zorra, brilho, mesma raiz que deu origem à palavra que dá nome ao Sefer HaZohar. Interessantíssimo. Darren Aronofsky transforma essa luz em uma substância mineral. Uma substância mineral um metal, na verdade um metal vivo. O Zohar como energia condensada, vestígio da luz anterior ao dilúvio. Na Kabbalah, o Zohar representa a luz preservada desde a criação. Aquela luz que foi escondida após o sexto dia, para ser revelada apenas aos justos. É o lume interior que sustenta o cosmos, mesmo quando o mundo parece mergulhado em trevas. Que coisa magnífica! Que capacidade deste diretor de cinema em representar os fundamentos da Kabbalah. Neste contexto, então, quando os descendentes de Caim exploram Zohar como a fonte de poder, eles estão, sem perceber, repetindo a tentação de Adão. Querer dominar a luz sem recebê-la. Por outro lado, Noé usa essa mesma energia para acender a tocha e construir a arca. Com isso, ele transforma o poder em serviço. Percebam a diferença. O filme, então, contrapõe dois modos de se relacionar com a luz, com a força, com o poder. O modo predatório, representado então por Caim e seus descendentes, a civilização técnica, e o modo reverente, representado por Noé, o justo místico e seus descendentes. É uma parábola da modernidade. A diferença entre a ciência como manipulação e sabedoria como integração. Parábola da modernidade, que usou a ciência através da aplicação tecnológica para explorar a Terra, explorar Gaia, sem perspectiva ecológica. Cabalisticamente, o Zohar é a centelha divina aprisionada na matéria. Quem sabe escutá-la a redime. Quem a explora, a profana. É a história da modernidade e do desenvolvimento da humanidade. Por isso, quando Zohar brilha dentro da arca, é como se a própria Shekinah tivesse voltado a habitar entre as criaturas. Tem uma figura também arquétipa, Tubal-Caim, que é, de fato, um personagem bíblico narrado em Gênesis 4:22. Gênesis o chama de o forjador de todo instrumento de bronze e de ferro. Ele descende de Caim por Lameque e Zilá, ou seja, da primeira linhagem humana marcada pelo sangue. Na tradição judaica, ele simboliza o poder técnico desvinculado do espírito. O homem que aprendeu a dominar o fogo, mas não a purificar o coração. O Midrash diz que Tubal-Caim herdou de Caim o segredo da metalurgia, o fogo debaixo da terra, e o levou ao extremo. Construiu armas. Interessante que o filme mostra armas de fogo naquele contexto antediluviano. É uma perspectiva de interpretação
magnífica do desenvolvimento tecnológico. Por isso, então, Tubal-Caim é considerado o primeiro guerreiro, ou até o pai da violência organizada. A Cabalá lê isso num outro nível. Tubal-Caim representa o abuso da luz de Geburá, a força do rigor e do julgamento, quando ele se desconecta da compaixão. Quando a força do rigor e do julgamento se desconecta da compaixão, está representada então nesta figura bíblica e arquétipica. O ferro é o elemento de Marte, planeta associado à destruição. O ferreiro que trabalha o ferro se aproxima do arquétipo do anjo caído. Manipula a energia ígnea sem as vestes da misericórdia. Assim, na leitura alquímica cabalística, ele é o reflexo invertido de Noé. Ambos lidam com o mesmo fogo. Noé, o cabalista, o místico, contém o fogo dentro da arca. Tubal-Caim o solta sobre a terra. Noé representa o justo que transmuta a matéria. Tubal-Caim, o ímpio que a devora. O Zohar faz menção então velada à arte de Caim, a capacidade de moldar o mundo físico como um dom perigoso. É o dom que a ciência e a tecnologia obteve. Se usado para elevar, torna-se trabalho sagrado. Se usado para dominar, para se impor à natureza, separado da comunhão com a natureza, torna-se idolatria do próprio poder. Assim, Tubal-Caim no filme encarna exatamente isso. O homem que reivindica o direito de decidir quem vive e quem morre, porque domina o fogo e o metal, porque domina a tecnologia. No plano simbólico, ele é o Adão pós-queda, que se recusa a fazer techuvá, que se recusa ao arrependimento profundo. Representa, assim, a modernidade antes da redenção. É a técnica sem transcendência, progresso sem ética. Vejam que profundidade de interpretação este filme nos conduz. Outro personagem magnífico, Matusalém. No filme e na tradição mística, é o ponto onde o tempo toca o segredo. Na Torá, ele é o homem que mais viveu, 969 anos. Neto de Enoque e avô de Noé. O Midrash o descreve como guardião de um segredo, guardião de um saber anterior ao dilúvio. Esse saber que veio desde o Éden. Esse saber, então, Matusalém recebeu de Enoque. Foi transmitido para ele por Enoque. Uma revelação transmitida por Enoque, antes de ascender como Metatron, o anjo do rosto. Assim, Matusalém é o elo entre o mundo pré-adâmico e o humano, a memória viva da luz divina. Na Cabalá, ele representa então Roquimá, a sabedoria antiga, a sabedoria profunda, que observa sem agir. Sua longevidade é símbolo do ciclo completo da alma, que já não precisa reencarnar. Então, quando Darren Aronofsky o retrata como um eremita mágico, ele traduz essa sabedoria
em linguagem xamânica. Matusalém representa então o mago cabalista, que possui o poder de curar, de guardar o fogo, de saber quando o mundo deve renascer. O fogo que ele protege, aquele Zohar que acende com o toque das pedras, é o mesmo fogo divino que, se mal usado, se torna o ferro de Tubal-Caim. Vejam o poder que Matusalém revelou de controlar o fogo e de com ele destruir os ímpios, de fazer justiça. Assim, Matusalém é quem mantém a centelha pura, a luz oculta, enquanto a humanidade a corrompe. A bênção que ele distribui a Noé, quando toca e reacende a visão, é a transmissão do Shefa, o fluxo da energia espiritual e sustento divino. Ele desperta em Noé a percepção do propósito que ele ainda não tinha percebido. Mas Matusalém não entra na arca. Ele pertence ao mundo anterior ao julgamento. O mundo das raízes, não das sementes. Matusalém representa o justo que se dissolve na própria luz antes que o novo ciclo comece. Personagem central, importantíssimo. Cabalisticamente, então, Matusalém é o arquétipo do mestre oculto, cuja função não é conduzir, mas lembrar. Ele guarda o fio de continuidade entre mundos, como Biná, que guarda a memória do Éden. Que percepção maravilhosa! E aí um gesto que me chamou muita atenção no filme. Ao tocar a flor, ele faz florescer no deserto. É o ticum para a restauração instantânea do equilíbrio perdido. É a mensagem de que mesmo no tempo da destruição, há algo que floresce, invisível, nas margens do apocalipse, do caos. Ele toca a flor e floresce. Ele deu uma semente do Éden para Noé, que transformou a história. Bem, outro personagem que chama a atenção na versão do diretor, Darren Aronofsky, para mim foi como ele construiu o personagem Khan. Para mim, uma perspectiva também profundamente cabalista. Cã, o segundo filho de Noé, na Torá, é o filho que vê a nudez do pai. No filme, ele é o que mais se choca com o fanatismo de Noé. É o primeiro a perceber que a obediência cega ao divino pode destruir o humano. Prestem atenção a este aspecto. A obediência cega ao divino. Para mim, isto representa os caminhos que o marranismo, os Binyanusim estão adotando na atualidade. Voltemos a Cã. Na leitura mística, ele representa a energia de Hod, o esplendor que, separado de Netzach, a persistência, torna-se ressentimento. Ele é o reflexo da sombra do Pai, a força que reage ao excesso de rigor. O Midrash diz que, ao ver Noé nu, Cã olhou com desprezo a queda do justo. Ele não apenas viu o corpo, viu a falha do pai e não suportou. O olhar dele é o olhar que quebra o espelho. Na Kabbalah, esse momento
é a ruptura da continuidade entre as gerações. Momento muito sério. O isouro do pai, o fundamento, é cortado pela falta de reverência do filho. Uma ruptura do respeito devido entre as gerações. Porém, no filme, Darren Aronofsky inverte essa perspectiva. O pai é quem se perde no excesso de zelo. Prestem atenção, o excesso de zelo cego. Devemos ter muito cuidado com isto. E o filho se torna o espelho da compaixão que lhe falta. Cã, então, simboliza, no filme, o desequilíbrio necessário. É a centelha rebelde que impede o justo de se tornar tirano, que impede o justo de cair no fanatismo, no legalismo, no intento, no esforço de seguir o estrito rigor da lei. Em termos cabalísticos, Cã representa o retorno da esquerda para o centro, o retorno do rigor do lado esquerdo da árvore da vida para o centro, o protesto que reumaniza a fé. Traz do extremo esquerdo, do rigor, para Tiferet. Nesse caso, Noé precisa de Cã, para lembrar que Deus não quer anjos sem o livre-arbítrio, mas homens imperfeitos, livres, compassivos. Por isso, o afastamento final dos dois não é maldição, mas um ciclo. O filho carrega em si a tensão não resolvida entre justiça e misericórdia, entre Gevurah e Hesed, que continuará se repetindo na história, na expectativa de que se chegue ao equilíbrio. Outro aspecto central que não pode deixar de ser mencionado no filme é o fio ecológico subterrâneo que percorre todo o Noá. Não é moralismo ambiental, é uma cosmologia pura. O mundo de antes do dilúvio é retratado como devastado pela voracidade humana. A terra estéril, os rios secos, os animais caçados até o fim. Tudo isso é o retrato da queda de Malkut, o último reino separado da fonte. É uma antevisão dos dias atuais que o filme apresenta. Na Kabbalah, quando o ser humano quebra o equilíbrio entre as sefirotes, a Shekinah se exila da terra. A destruição ecológica é apenas um sintoma, o sintoma físico dessa ruptura espiritual. Então, esta situação da ecologia de Gaia nos dias de hoje é o sintoma material da quebra espiritual da humanidade. O filme, com isso, torna visível que a civilização de Caim extrai do solo Zohar, consome os animais, domina a natureza, como nos dias de hoje. Eles tornam o que era para ser sagrado em algo profano e transformam o que deve ser sagrado em recurso, apenas recurso. É o mundo em que a divindade se torna utilidade. Noé e sua família vivem como guardiões das centelhas. Colhem sem ferir. Matam apenas para sobreviver ou por justiça. Veem os animais como parceiros da arca, não mercadoria. O dilúvio, então, é a restauração ecológica da criação.
o retorno das águas de Biná para purificar a poluição moral e material. Não se trata de castigo. Percebam, o dilúvio tem sido interpretado e apresentado como castigo, mas não é um castigo. Trata-se, na verdade, de homeostase, o cosmos limpando o excesso. Assim, Darren Aronofsky sugere que o novo pacto, o arco-íris, é uma aliança ecológica. O Eterno promete: jamais destruirei toda a carne pelas águas. Significa que o próprio Deus se compromete a não romper o ciclo da vida e espera o mesmo do ser humano. Vejam, este mesmo clamor continua nos dias de hoje. O arco-íris que une céu e terra, a consciência e a matéria, restaurando o fluxo entre as sefirotes superiores e inferiores. Que símbolo maravilhoso! Por isso eu fiz a leitura sobre o arco-íris. Agora aplicando a teologia Mahāna, a espiritualidade Mahāna. Esse ponto toca profundamente. O Mahāno exilado, privado de templos, redescobre o sagrado na natureza. O vento como ruar, o fogo como chefa, a água como purificação. A espiritualidade se faz ecológica porque não há outro altar além da terra. Esta é uma dimensão do Mahānismo. É uma espiritualidade ecológica. Assim, o Noah de Aronofsky pode ser lido como um midrash eco-cabalístico. A arca é um útero biológico, o dilúvio, uma terapia planetária, e a nova vinha plantada por Noé após o dilúvio é o símbolo da regeneração da Shekinah no solo. A ecologia, então, ali não é uma agenda, é mística. Percebam a profundidade, então, do próprio Mahānismo. Agora vou discriminar as manifestações místicas, os fenômenos místicos que aparecem no filme. No Noah, as manifestações místicas não são adereços, são o motor dramático. Dá para lê-las como um vocábulo cabalista. Assim aparecem fenômenos místicos como sonhos e profecias. Noé recebe revelações por sonhos e visões em sequência rápida, quase como flechas que combinam água, morte e a arca. O sonho é um fenômeno místico profundo. Na Kabbalah, o sonho é um 60º da profecia. Em termos das sefirotes, a imagem onírica emerge quando Yesod, o imaginário, o fluxo, traduz em fluxos vindos de Biná, a matriz de tudo. Quando a psique percebe estes influxos vindos de Biná e traduz em símbolos, é a emanação chegando ao nível da Nefesh por meios simbólicos. Noé tem visões intensas e recorrentes do dilúvio. Visões intensas do dilúvio iminente, que ele interpreta como uma mensagem direta do Criador. Foi ao seu grande mestre para obter a interpretação correta. Matusalém, seu avô. Essas visões impulsionam, então, após a interpretação, Noé a construir a arca. Para os Mahānas, o sonho teve e tem um papel importantíssimo.
Ele é visto como um espaço seguro do exilado, onde a memória ancestral fala com seus antepassados e fala também sem censura. O filme, então, apresenta o uso místico também de ervas, perfumes, poções. Matusalém usa uma planta impossível, e outras substâncias para curar, abrir fertilidade e induzir estados especiais de consciência. Ele fez isso com seu neto, Noé. Na tradição cabalística, o sentido do olfato está diretamente ligado à essência espiritual. O olfato está ligado diretamente a Neshama. Por essa razão, inalar especiarias aromáticas é um rito e um ato que eleva a alma. Daí a sua importância em cerimônias rituais. Essas plantas aromáticas agem como canais ou veículos para atrair o fluxo da abundância e da bênção divina. Obviamente, isso desde que a pessoa realize o ato com concentração, com kavaná, com direcionamento mental apropriado. Vejam, a família de Noé usa então fumaça de ervas específicas para induzir um estado de sono profundo nos animais. Aquilo ali era, na verdade, um incenso ritual, através do qual os animais, então, dentro da arca, foram induzidos a uma hibernação e a uma paz profunda durante a viagem do caos recriador. Mas, observem, a tradição, no caso aqui, é mais sobre o simbolismo e intenção do que questões de farmacologia, questões do uso de ervas em si. O risco, então, é usar a força sem tikkun, sem a intenção dirigida, sem o refino espiritual. O filme também destaca a importância do toque das mãos. Eu tenho falado do toque das mãos, dos rituais marramos de cura. A cura pelo poder, sobretudo da mão direita. É um método cabalístico. No filme, então, Matusalém, pelo toque, reacende visões e cura feridas. Ele, então, realiza o toque na esposa de Sem, Ila, que é a cura de sua esterilidade, permitindo que ela engravide e garantindo a continuação da humanidade. Isso ecoa esta imposição das mãos, né? E lembra a imposição também, de um modo geral, das mãos que o sacerdote fazia nisso. As mãos, então, são canais, né? Canais de Shefa, transmitido por Isod, o fundamento. As mãos, então, viram vasos. Porém, sem a kavaná, sem o alinhamento interior, o uso das mãos é um gesto vazio. Assim, no roteiro do filme, você vê então uma tensão dramática nessa questão do uso do poder. Uma tensão dramática no uso da força divina. Noé falhou em usá-lo com a compaixão necessária para cumprir seu propósito espiritual, o que transformou essa força em algo destrutivo.
É o que o filme representa. Na verdade, comentários à Torá, comentários judaicos, notam que, embora Noé seja chamado de justo, sua justiça era mais passiva, preocupado apenas em salvar a si mesmo e sua família, preocupado apenas em cumprir uma ordem divina. Não era uma justiça ativa. Em nenhum momento ele rezou ou sentiu compaixão pelo povo. Em nenhum momento ele tentou usar essa justiça de forma ativa para levá-los ao arrependimento. Outros fenômenos místicos que merecem ser mencionados: o êxtase, o transe, o silêncio. Vejam, a reclusão de Matusalém em uma caverna, os jejuns, a espera. Não é uma magia, conforme se pensa no senso comum. Existe uma intenção radical no uso destes elementos. Na prática mística da Kabbalah, o caminho não é uma fuga da realidade, mas uma profunda sintonia. Esse caminho de se exilar, de se isolar, é uma sintonia que é alcançada através de uma coisa chamada Hitbodedut, o retiro introspectivo, a oração pessoal. É o cessar das atividades para poder ouvir o divino. Nesse processo, o deserto funciona como útero divinar, o local de gestação da mais alta compreensão. A experiência de transe que se busca aqui não é um escape do mundo, mas sim um estado de escuta apurada e de profunda harmonização espiritual. Ficou muito bem representado no filme, que foi o transe induzido em Noé por Matusalém, quando ele finalmente compreendeu o objetivo dos sonhos que vinha recebendo. No filme, os animais convergem. O fenômeno mostra que os animais respondem à voz de Deus, eles convergem para a arca. Assim, na Kabbalah, quando Tiferet e Malkut voltam a se alinhar, o mundo fala por reverberação. O que os sábios chamam de Bat-Kol, eco do alto. Não é superstição, é sincronia simbólica. O filme apresenta, então, talimãs, objetos de poder. A pele da serpente é usada, então, como um talimã, nós já vimos. O Zorra, a luz oculta tornada à matéria, são âncoras de Kavaná, de intenção. Lembram quem conduz a força. O Zorra é um mineral com propriedades incomuns, usado para gerar luz e calor pelos descendentes de Caim, que, no contexto do filme, é um elemento de poder quase mágico, ligado à corrupção e ao materialismo. Nós abordamos isto em detalhes. Noé, porém, carrega consigo uma semente da árvore do jardim, que Matusalém o presenteou. Vejam, imediatamente após Noé plantar a semente em solo fértil, a semente gera uma floresta exuberante, vital,
que gera a matéria para a construção da árvore. Isso é magia vegetal, a partir do poder da semente do Éden. Vejam, o conflito central no filme, já encaminhando o final, é esta dualidade do poder. Essa mesma força que cura, exemplificada por Matusalém e Noé, é a que destrói, exemplificada por Tubal-Caim. Para guiar o uso de qualquer faculdade extraordinária, a Kabbalah estabelece 3 critérios essenciais. Vejam, nós vimos o relato, a apresentação no filme desses fenômenos místicos que geram capacidades extraordinárias. Mas a Kabbalah diz que é necessário que, primeiro, seja usada com Kavaná. Qual é o propósito do uso destas ferramentas místicas? É um ato de serviço ao divino? Ou é motivado pela vaidade humana? Segundo, tem que haver um alinhamento entre misericórdia, rigor, para se chegar a um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio genuíno entre misericórdia e rigor. E, por fim, para o uso dos poderes místicos, que a Kabbalah permite, é necessário um uso ético. Qual é o resultado prático de se usar os poderes místicos? Vejam, nós vimos hoje uma análise cabalística desta obra magnífica, Noé, dirigida pelo grande cineasta estadunidense Darren Aronofsky, que foi um grande sucesso. Há muito tempo que eu tinha desejo de fazer uma análise cabalista um pouco mais profunda desta obra cinematográfica, uma obra de arte linda, uma peça cinematográfica maravilhosa em todos os aspectos. Eu espero que vocês tenham aproveitado a minha explicação e que compartilhem com seus amigos que gostam de cinema. Compartilhem também com quem quer ter uma visão mística profunda do que foi efetivamente o dilúvio e a história de Noé. Eu aguardo vocês na próxima semana com mais uma reflexão sobre a Parashá semanal. Até lá!